Olá! Hoje nós vamos falar do dom ministerial pastoral. Vamos falar sim do pastor, né? Que chamada linda, né? Para cuidar do povo de Deus, para edificar, para apacentar, para nutrir os filhos de Deus. É uma chamada desafiadora, como qualquer chamada de Deus, mas é um privilégio, né? Poder fazer essa parte, de estar perto da ovelha, de cuidar naquele momento, aquela situação difícil que aquela ovelha está passando, né? Seja na família, seja no casamento. O pastor, ele tem essa possibilidade de levar o cuidado de Deus, de levar o ensino, de levar clareza, de cuidar daquela ovelha, ao ponto dela poder sair daquele vale da sombra da morte, seguir em direção àquilo que Deus tem para essa ovelha. É uma chamada desafiadora, mas é uma chamada maravilhosa. É recompensador. Quando você vê a palavra transformando vidas, é recompensador quando você vê famílias sendo transformadas, pessoas respondendo a Cristo e colhendo tudo aquilo que tem plantado no reino de Deus. Não tem recompensa maior para um pastor do que ver o crescimento da sua igreja, do que ver o crescimento dos filhos de Deus, das ovelhas que é de Jesus Cristo. Então a gente vai começar em uma frase, né, para falar um pouco sobre esse dom ministerial. Então, pastor é alguém que deve ser maduro na fé, que supervisiona ou administra uma igreja local e que exerce o seu ministério essencialmente cuidando e apacentando do rebanho de Deus. A gente costuma falar, né, que o pastor, ele tem cheiro da ovelha. Por que ele tem cheiro da ovelha? Porque ele tá perto da ovelha. Agora, falando isso, eu até me lembro, né? Que às vezes a gente chega em casa, depois do culto, né? Aí eu vou abraçar o meu marido, às vezes ele tá com perfume diferente, né? Normalmente ele não passa perfume, aí ele tá com cheiro diferente. Por quê? Porque abraçou a ovelha, aí pegou o cheirinho da ovelha. Então, assim, o pastor, ele tem o cheiro da ovelha. Porque ele tá próximo. Sabe, que história é essa? Que eu sou um pastor, nem conheço quem são as ovelhas, não sei nem o nome delas. Como assim? Né? O pastor está próximo. É uma ligação diária, uma ligação, né, que é de cuidado, de carinho, de provisão do céu. E a palavra pastor em hebraico, ela tem o sentido de apacentar, cuidar, alimentar e dar pasto. É isso que é a chamada, né? Então, apacentar, cuidar, alimentar e dar pasto. E olha só, uma frase aí do Drummond Lacerda: o dom pastoral não é uma meta a ser alcançado, porém é um dom que Deus dá a quem Ele quer. Porque tem gente que acha assim, né? Comecei como evangelista na igreja, não, comecei a servir na mesa, igual o Felipe, né? Servi a mesa, fui pro evangelista, agora o alvo, tipo, a meta é ser pastor. Não é um degrau de hierarquia que eu subo e eu chego lá porque eu já sou o bambambam. Não, meu salário vai ser melhor porque agora eu sou pastor. Não é nada disso. Então não é uma meta que eu vou alcançar, né? Meu alvo é o pastoreio. Você tem a chamada? Legal! Mas se você não tem, o que você vai cheirar onde Deus nos chamou para estar? O que a gente vai cheirar onde Deus não nos chamou para estar? Se não tem graça, vai ser difícil, hein? Vai ser na carne. E aí o negócio não vai fluir, né? Então, é um dom que o próprio Jesus, o pastor, é um dom que o próprio Jesus dá, né? Para que a sua igreja seja edificada. O que acontece? No decorrer da história, e a gente vê, né, o Império Romano chegando, né, a gente vê que a igreja de Atos, depois tem essa questão do Império Romano, a gente vê a igreja ela sendo mais aceita no decorrer do tempo, e o pastor, ele acaba sendo deixado de lado como um dom ministerial para ser um cargo político. Na história da igreja, infelizmente, acontece isso, né? Um cargo político, né? Uma posição que alguém comprou ou que alguém acha que conquistou por si só. Então, no decorrer da história, o pastor começou a ganhar ênfase e tudo se resumia na figura do pastor. E não é bem o que a gente tem hoje em muitos lugares, né? O alvo, tudo é pastor. O pastor é o evangelista, o pastor é o mestre, o pastor é o apóstolo, o pastor é o profeta. E o pastor é tudo. E o pastor tem que fazer tudo na igreja e acaba que ele não consegue fazer genuinamente aquilo que o Senhor chamou para fazer. Então, no decorrer da história da igreja, muitas coisas foram sendo acrescentadas que eram do mundo ou da visão de vários povos e não estavam alinhadas com a própria palavra de Deus. E a gente vai vendo contaminação chegando na igreja, né? E a gente está aqui hoje para beber do leite genuíno, para beber da palavra de Deus, para viver segundo o padrão do céu.
E então a gente vai ver aqui o que um pastor, né, natural ele faz. Vamos pensar no pastor natural que cuida da ovelha ali. Todo dia está lá cuidando da ovelha. A gente vai ver dessa ação de um pastor natural e pensar nessa ação natural jogando para essa realidade espiritual, né? O que um pastor, no seu dom ministerial, é chamado para fazer. Primeira coisa, vamos falar sobre provisão, sobre alimento. Porque o pastor natural, ele tem que dar comida para a ovelha, porque senão a ovelha não vai comer, vai passar fome, vai ficar desnutrida. Então, o pastor natural ele tem que identificar qual é o alimento necessário, tem que levar essa ovelha até esse local, tem que conduzir para que a ovelha possa se alimentar. Tem que preparar, muitas vezes, o local, o pasto. Às vezes, tem que andar por vários locais para chegar num lugar determinado, que é o local propício para as ovelhas comerem. E aí, olha só, o pastor natural ele vai na frente, ele observa, aqui dá para passar, aqui não dá para passar, né? Tem alguma coisa que pode matar a ovelha aqui que é nociva? Ele está atento para proteger. Ele vai dar a comida, mas ele está atento no que está ao redor que pode de repente prejudicar. E a gente lembra então, né, quando a gente vai no Salmo 23, justamente, né, pastos verdejantes e águas tranquilas. O Senhor é o nosso pastor. Jesus é o nosso pastor. Ele nos conduz justamente por esses pastos, né, e essas águas tranquilas, esses pastos verdes. E é isso, o pastor, no seu dom ministerial, ele é chamado para dar uma comida legal, comida boa, para conduzir até uma refeição que vai nutrir a ovelha. E aí eu me lembro, né, do todo o conselho de Deus. Não dá para o pastor ficar dando só um tipo de alimento. Ah, vou dar só abobrinha, vai comer abobrinha todo dia. Tá, mas e a carne? Tá, e o carboidrato, né? Tem proteína, tem carboidrato, tem, sei lá, um monte de coisa aí que a gente precisa comer. O nosso cardápio precisa ser balanceado. E aí, daqui a pouco, imagina que o pastor está pregando só uma parte da Bíblia. Aí vai ter confusão, a ovelha não vai entender. A ovelha precisa ser alimentada, ela precisa ser alimentada de forma adequada. E é todo o conselho de Deus. A ovelha precisa ouvir o que está na palavra. E é tudo, não a parte. Então é isso. Um pastor natural é chamado para prover. Um pastor espiritual é chamado para prover um alimento próprio para o seu rebanho. Outra coisa, né, que eu até acabei falando, proteção. O pastor natural ele vai proteger a ovelha, né? Quantos caminhos tortuosos não tem por aí, né? Tem regiões que tem um relevo muito alto. E aí, para passar por esses lugares é perigoso, se cair, já era. Tem lugar que tem espinhos. E aí o pastor natural, ele tem que conduzir pelos melhores locais, tem que estar junto da ovelha. Né? Não é, vai lá, vai. Não, eu tô contigo. E também tem uma forma amorosa de conduzir, né? Não é de qualquer jeito. Leva de forma cuidadosa para o aprisco. Tem um lugar de dormir certinho. Tem uma condução que é própria. E eu me lembro dessa questão de um pastor espiritual, dele proteger, né? No próprio ensino do pastor, ele vai ensinar para a ovelha o que, de acordo com a palavra de Deus, o que precisa ser praticado, o que precisa ser deixado de lado. E eu me lembro também que o pastor, ele tem que ter compaixão das ovelhas. Né? Muitas vezes vai chorar com aquela que está chorando, aquela que está de luto, mas vai sorrir também com aquela que está rindo, sabe? Tem compaixão, tem cuidado, consegue olhar no outro, identificar aquilo que a pessoa precisa, identificar aquilo que o Senhor quer ministrar ao coração. E o pastor ele tem que ter uma visão de proteção do rebanho todo, do geral, de todas as ovelhas. Mas ele também tem que ter a visão do indivíduo. Olha lá aquela ovelha, alguma coisa está acontecendo com ela, né? O semblante está caído, o que é? Aí chama a ovelha, tá tudo bem com você? Eu percebi, não te vi aqui no encontro, né? O que aconteceu? E é isso, ele vai ter esse cuidado do geral, mas também vai ter lá do indivíduo, né? De um a um. Vai ter esse cuidado com a ovelha ali para ela ficar bem. Outra característica, antes, vamos ler? Hebreus 13, 17. Você quer pegar sua Bíblia aí? Pega aí. Está escrito assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque eles velam por sua alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, o que está falando dos pastores? Está falando para as ovelhas elas se sujeitarem aos seus pastores, porque eles velam pela vida dessas ovelhas, né?
e que eles um dia vão ter que prestar conta. E isso é forte. Um dia o pastor vai ter que prestar conta das suas ovelhas, para aquilo que fez ou deixou de fazer. Vai ter que prestar contas para o Senhor. E está falando aqui para fazer com alegria, hein? Faz com, não gemendo, não murmurando, não reclamando. E essa palavra aqui está falando que os pastores, eles velam. O que é essa palavra velar? Então, é uma função do pastor, velar. Estar acordado, permanecer acordado, vigiar. Estamos falando aqui de proteção. Então, o pastor, ele vai vigiar, ele vai cuidar, vai estar ligado. Outro significado dessa palavra velar significa encarar prudentemente, olhar prudentemente, cuidadosamente todos os aspectos, né? Sobre aquela questão, sobre a ovelha, então. Estar atento, estar pronto para agir. Tá vendo? Característica do pastor. Não é mole não, hein? Só com o Senhor Jesus mesmo, nosso supremo pastor, para poder colocar em prática tudo isso, né? Que é a chamada do pastor. Outra característica agora sim, né? Do pastor é a condução. As ovelhas seguem o pastor. As ovelhas conhecem a voz do pastor e seguem o pastor. E o pastor tem que ser um exemplo de Cristo. Ele tem que transparecer Cristo. Não é? A gente não está falando aqui que a pessoa tem que ser perfeita, mas ela tem que estar cada vez mais parecida com Jesus. Né? O pastor tem que ser uma pessoa madura, como a gente já viu. Então, tem que ser um exemplo de Cristo para cada um, para cada ovelha. Então, o cajado, né, na condução, o cajado vai servir muitas vezes para tirar a ovelha do buraco, daquele lugar que ela não deveria ter entrado. E aí vamos lembrar sempre que a disciplina é em amor. A disciplina vai acontecer sim, porque aquele que ama disciplina. Tem uma hora que vai ter que, né, chegar lá no gabinete e o papo vai ter que ser reto, vai ter que se disciplinar. Olha só, está escrito isso e isso na palavra, olha só o que está acontecendo isso e isso. Mas sempre a nossa motivação tem que ser o amor. Sempre, sempre, sempre. O amor tem que ser o que nos dirige, né, a fazer tudo. E aí o pastor vai conduzir as ovelhas para onde? Para a maturidade, para o crescimento, vai conduzir para a verdade. E olha só essa frase, acompanha aí na tela, essa frase do Drummond Lacerda. O pastor tem uma voz reconhecível pelas ovelhas, que as conduz aonde ele deseja. Quando a gente pensa em Jesus conduzindo a gente, né? Nosso Senhor Jesus, ele sabe nos conduzir para o melhor local, para o passo mais verdejante, né? Para aquele lugar de águas mais tranquilas. E um pastor, na sua chamada ministerial, que está ligado com Jesus, ele vai dirigir essas ovelhas para o lugar que é certo. Então, às vezes a ovelha vai bater o pé, que ela não está querendo aquele lugar, mas a resposta final dos lábios tem que ficar com o nosso Senhor. E tantas vezes o nosso pastor espiritual, né? Ele é essa voz de Deus para nos mostrar. Aqui, ó, esse é o caminho. Anda por esse caminho aqui, que não vai dar ruim, não. Outra característica, então, do pastor, apacentar. O que significa essa palavra mesmo? Apacentar é o quê? É reger, governar, nutrir. Olha tanto de coisa que ela significa. Prover pasto para alimento, cuidar do corpo de alguém, servir o corpo, suprir as necessidades da alma. O pastor é chamado para nutrir, prover alimento, cuidar do corpo, servir o corpo de Cristo, suprir as necessidades da alma da ovelha. E olha só o que está escrito em Ezequiel. Você quer abrir? Se quiser abrir, tem Ezequiel 34, do verso 2 ao 4 que a gente vai ler. Está escrito assim: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dizei-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas, né? Então está falando aqui uma palavra do Senhor contra os pastores que estão agindo de forma errada. Estão apacentando a si mesmos. Então, se a palavra apacentar significa nutrir, cuidar do corpo, servir, né, necessidade da alma, quer dizer que esses pastores aqui de Israel, eles estavam provendo para si mesmo, nutrindo a si mesmo, cuidando de si mesmo, as necessidades deles estavam sendo satisfeitas. Mas o povo de Deus não estava recebendo aquilo que Deus o chamou para dar ao povo, né? E aí, aqui está falando assim, não apacentarão os pastores as ovelhas? É claro, o pastor foi chamado para cuidar, para apacentar a ovelha, né? Vamos ver aqui
Eu quero que você acompanhe aí na tela, Provérbios 27 e 23, na versão A Paixão. Está escrito assim: um pastor deve prestar muita atenção às faces de seu rebanho e guardar perto do seu coração a condição daqueles de quem cuida. Eu amo essa versão A Paixão. Então, olha só, o pastor ele deve prestar atenção no rosto, no semblante daqueles que ele cuida, né, daqueles que ele apacenta. Presta atenção. Tem gente que está olhando só para o próprio umbigo, cuidando de si mesmo e pensando em quanto a mim, enquanto a ovelha está ali sofrendo, precisando de uma palavra, de uma direção. Né? O pastor deve guardar perto do seu coração a condição daqueles a quem cuida. E na versão A Mensagem, essa mesma passagem, na versão A Mensagem, acompanha aí na tela. Conhece as tuas ovelhas pelo nome. Cuidai cuidadosamente dos vossos rebanhos, não os tome como garantidos. Então, cuide do rebanho. Chame as suas ovelhas pelo nome. Ah, mas eu tenho dificuldade de gravar o nome das pessoas. Peça ao Senhor, peça sabedoria e Ele dá. A gente vai ler agora aqui algumas passagens. Você pode pegar a sua Bíblia, falando justamente aí dessa questão do pastor. Uma chamada de Deus, né? Pra gente fazer as coisas certinho. Fazer tudo direitinho. 1 Pedro, então, 5, do 2 ao 4, tá assim. Pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Cuide, então, do rebanho, de livre vontade, com alegria, com cuidado. Continuando, não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Então, sem ganância, não é olhar para o outro querendo tirar proveito próprio. Ame, cuide em amor, porque tem uma hora que a recompensa vem. E é maravilhoso, né? E aí em Jeremias 23, a gente vai ler do 1 ao 4, verso 1 ao 4. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele, mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. A vontade de Deus é essa, que as ovelhas cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles. E eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. É isso. O Senhor está atento em como as suas ovelhas estão sendo conduzidas. Então, que cada pastor sobre a face da terra, nesse tempo, possa identificar a sua chamada e andar naquilo que Deus chamou para fazer, e não nas obras da carne, mas no fruto do Espírito. A gente vai finalizar esse bloco agora, mas a gente volta com o próximo tema. Um abraço!